E a turnê do presidente Lula pelo Nordeste continua. Nesta sexta, ele visitou o Comando Militar do Nordeste, em Recife, e depois seguiu para Fortaleza, onde assinou o decreto de criação do primeiro campus avançado do Instituto Tecnológico da Aeronáutica na região Nordeste. O repórter André Anelli tem mais informações para a gente. André, foi visto como um aceno do presidente Lula aos militares, não esse compromisso de hoje, essa série de compromissos do presidente Lula na região Nordeste. É isso? Boa noite para você, bem-vindo, André. Vários acenos, né, Brown? Muito obrigado, boa noite para você, boa noite a todos ligados aqui no Jornal Jovem Pan. A agenda do presidente Lula no Nordeste foi alinhada à estratégia do Palácio do Planalto de estreitar a relação com os militares. Pela manhã, Lula participou da cerimônia de passagem do Comando Militar do Nordeste e de um evento da Escola de Sargentos das Armas. No segundo compromisso, Lula elogiou a construção do espaço educacional militar na região de Abreu e Lima, em Pernambuco, e defendeu os militares de críticas de ambientalistas. Isso porque a obra é alvo de contestações por estar localizada em uma área de proteção permanente. Mesmo assim, o presidente disse que a Escola de Sargentos contribui para a preservação das riquezas naturais da região, que, segundo ele, já teriam sido devastadas se não fosse a ocupação militar. Logo depois, Lula voltou a se manifestar publicamente em um outro evento também de cunho militar, o da assinatura do decreto que cria o campus avançado do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o ITA, em Fortaleza, no Ceará. Mas dessa vez, as declarações foram voltadas ao setor da educação. Lula prometeu aumentar o salário dos professores da rede pública depois que a situação econômica do país melhorar. O salário de professor é pequeno. O piso, às vezes a gente não pode pagar, mas a verdade é o seguinte: a função de professora nesse país era uma coisa muito nobre. Hoje, a professora sai para trabalhar, sabe, ganhando um salário que muitas vezes não dá para ela dar para os filhos comerem aquilo que seria necessário para comer. Nós estamos tentando recuperar a economia desse país. E quando a gente recuperar a economia desse país, a gente tem duas coisas que a gente tem que ter gratidão. Primeiro, a gente cuidar da educação com mais carinho, e cuidar da educação é melhorar o salário e a quantidade de trabalho dos professores brasileiros. E em outro momento, ainda falando de educação, Lula disse que quer jovens com caneta na mão e não cortando cana. E ele defendeu ainda a ampliação da oferta de escolas em tempo integral, usando o exemplo do Ceará, que é referência nacional no serviço. Nós precisamos despertar essa escola do ensino integral, aonde Fortaleza e o Ceará é o estado mais avançado do Brasil. Não é só importante por conta do aluno ficar o dia inteiro aprendendo. É importante também, Camilo, porque você até está tirando a meninada da rua que fica à mercê do crime organizado, da droga, da bandidagem. É proteger a criança, muitas vezes, para que a mãe possa ter muito mais facilidade de trabalhar e voltar tranquila para casa, sabendo que o seu filho foi cuidado. Ao final desse compromisso, Lula teve uma reunião com o ministro dos Negócios Estrangeiros da China, Wang Yi. O Palácio do Planalto ainda não se manifestou a respeito desse encontro, mas a expectativa era que o Brasil reafirmasse a posição alinhada ao país asiático de contrariedade à independência de Taiwan. A ilha, ao sul do Japão, tem tentado se distanciar da política chinesa e, inclusive, conta com o apoio dos Estados Unidos. Brown. Perfeito. André Anelli, obrigado. Por enquanto, André, pelas suas informações, você volta ainda hoje aqui no Jornal Jovem Pan. Até já. Cristiano Vilela, vou começar com você a conversa a partir dessa última informação que trouxe aqui pra gente o André Anelli sobre essa manifestação da diplomacia brasileira contra a independência de Taiwan, né? Sem abertamente dizer isso naquele tom velado, clássico, diplomático que marca as relações internacionais, mas se manifestando a favor do princípio de uma só China. O que achou desse posicionamento, Vilela?
Pois é, eu achei uma declaração talvez um pouco assodada, um pouco forte demais dentro do contexto que se tem nesse momento. É verdade que desde o primeiro momento o Brasil se colocou ao lado da China na maioria dos episódios envolvendo a conjuntura internacional no que se relaciona ao governo Lula. Mas talvez o Brasil não precisasse colocar uma posição de uma forma tão clara, de uma forma tão enfática. Talvez o Brasil esteja, ao longo desses últimos 13 meses de governo Lula, se posicionando demais em temas que não deveria se posicionar, especialmente em temas espinhosos. Recentemente tivemos o caso do Brasil se posicionando no sentido de declarar genocídio de Israel em relação aos povos palestinos na faixa de Gaza. Enfim, eu vejo que de alguma forma tem faltado um pouco mais de estratégia, um pouco mais de tato e um pouco mais de coerência nas manifestações do Brasil no que se relaciona à política internacional. Sobre esse giro do presidente Lula pelo Nordeste, primeiro pela Bahia, agora em Pernambuco, qual o balanço que você faz dessas visitas e dos, como o próprio André Anelli falou pra gente, acenos que o presidente buscou fazer nessas duas viagens aos militares? Bom, vou começar pelos militares, que é mais fácil, né? Eu acho assim um pouco, a gente tem, tem uns certos vícios, por exemplo, gestos de salário, verbas, reconhecimento de que precisa reaparelhamento, a gente interpreta como afago. Não necessariamente é afago, né? Para fazer a análise política, fica até mais fácil. Eu poderia dizer, não, isso aí é um gesto, porque no 8 de janeiro os militares não ficaram assim contentes com aquela manifestação, mas nada é tão esquemático assim, sabe? Você tem uma questão, tem os militares, tem as Forças Armadas que precisam de equipamentos, que precisam de reaparelhamentos, todo mundo sabe que não tem grandes verbas, então eu acho que são gestos normais. Eu não acho que seja adequado, embora seja usual, né? Chamar de afago. Quanto ao giro do presidente, aí você me pergunta, Brau, qual é o balanço? Não dá para fazer balanço ainda, sabe por quê? Está só começando, né? Tem mais ainda, Tem muito mais, vai ser o tempo todo. Quando você fala em disco riscado, né? Esse vai ser, porque é o seguinte, o presidente passa 2023 praticamente fora do país, né? Se dedicando à recuperação da imagem e tal. Não foi um sucesso absoluto, que várias coisas, atos e declarações foram mal formulados, mas ele resolveu fazer, teve essa escolha. E aí, 24 vai se voltar para o país. Só que 24 é ano eleitoral. Então, o eleitor também pode olhar e achar o presidente um pouquinho interesseiro, né? Nesse giro, sabe? E depois pode compará-lo também àqueles políticos que só aparecem, só faz visita na hora da eleição, na hora do voto. Então, é claro que é uma questão utilitária. A questão é ver, o presidente está na dele, está certo, rodar o país, até mesmo em busca de votos, fazer campanha, é política, mas é preciso ver como é que o eleitorado vai, se vai cotejar, né, essa coisa. 23 fica fora do país, alguns prejuízos, né, teve aqui na política interna e tal, e 24, maior interesse pelo país, mas o interesse também é político do presidente e do partido dele.